Meus amores, olha, eu vou soltar. Eu acabei de beber água, bem geladinha. Meus amores, olha, eu, eu tenho pra falar pra vocês. Meus amores, eu sempre nos meus vídeos eu vou apelar pra vocês. Vocês aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E outra coisa, vocês caminhar com Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho. A pessoa que não caminha com Jesus, quando Jesus aparecer na rua, tu tem certeza que tu vai subir? Se tu não tá caminhando com Jesus, tu tem certeza que tu vai Jesus apareceu, tu vai subir? Ou tu vai ver que tu perdeu a oportunidade que tu tinha de estar com ele? Hum? Por causa de quê? Ai, porque eu não quero aceitar Jesus? Ei, raciocina. Aqui todo mundo quer ter essa chance, essa oportunidade. Só que as pessoas têm medo, têm vergonha das outras. Ei, não é pra ter vergonha, não. Jesus disse, aquele que tem vergonha de mim, eu também. Então, vai ser aquela palavra que eu falei para vocês no vídeo. Tem vergonha de Jesus? Tem vergonha do Evangelho? Pô, não tem vergonha do meu amado, não. Eu me orgulho de ter um homem como Jesus Cristo, meu Salvador. Eu me orgulho de ter um homem como Jesus Cristo, meu Salvador. E ter um pai exemplar como Deus. O Deus de Israel. O Deus de Israel. Ah, e outra coisa, povo de Israel, Jesus está voltando, vocês celestes. Está na hora de vocês começarem a clamar por ele. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então, assim, meus amores, eu sempre falo com eles, por quê? Porque lá é onde nasceu a minha salvação, lá onde nasceu o homem que eu amo, Jesus de Nazaré, o meu Galileu. Então, se foi lá que nasceu Jesus, eu sempre falo com aquele povo. Aquele povo o quê? Mesmo, por mais que ele não ame Jesus, mas eu amo eles e oro e sempre intercedo por eles. Por quê? Porque lá é um povo abençoado, eles me deram Jesus Cristo, o meu pai habitou lá entre eles, entendeu? Então, se vai chegar um dia que isso vai ser tudo restaurado de novo. Ei, e vai ser para sempre. Então, assim, meus amores, glória a Deus, teremos acompanhando o nosso Pai igualmente no início de todas as coisas. Lá no Jardim do Éden, era o quê? Era o pai e o filho, lá no Jardim do Éden, não era não? Criando todas as coisas, criaram o mundo, criaram o céu, criaram a terra, fizeram tudo. O pai e o filho lá, né? Presente, era o verbo, e o verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, meus amores, então, um dia nós voltaremos àquela mesma comunhão que nós tínhamos com o nosso pai, entendeu? Eu desejo um dia estar com o nosso pai igualmente. Nós estávamos no princípio de todas as coisas. O quê? Caminhando com o nosso pai. Toda tarde nosso pai via, nós caminhava com ele. Agora veremos caminhar direto, né? Então, e outra coisa, direto com ele para todo sempre. Vai ser maravilhoso. Então, a aliança, ó, Jesus morreu por nós, né? Nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Aquelas pessoas que aceitam Jesus, que confessam Jesus. Tu acha que Jesus fez aquele sacrifício por todos nós? Aquelas pessoas que colhem o sacrifício que Jesus fez, aquelas que não colhem, não querem nada com ele. E vocês sabem disso. E vocês sabem. Vocês não são tão inocentes assim, não. Então, Jesus fez um sacrifício. Eu colhi o meu sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Então, eu estou atrás de Jesus. Eu não me desligo dele. Por quê? Porque uma noiva tem que estar o quê? Preparada para qualquer momento. Ela pode ser levada da terra. E a igreja é o quê? Somos a noiva de Jesus. Então, meus amores, olha, eu amo vocês. Eu espero que vocês aceitem Jesus, vá para uma igreja, chega para o pastor, pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Quero receber aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Se os discípulos andando com Jesus e Jesus lavando os pés dos discípulos, Simão chegou para Jesus e disse assim: Senhor, tu não me lava os pés. Aí Jesus disse assim: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Do mesmo jeito eu digo para vocês: se vocês não colher o sacrifício de Jesus, vocês não têm parte com ele. Se vocês não comer do corpo, não beber do sangue, não colher o sacrifício de Jesus, vocês não têm parte com ele. Porque vocês têm que colher, está escrito aqui. Se está escrito aqui, tem que fazer. Não fez? Então, por isso que eu falo para vocês nos meus vídeos. Aceita Jesus, caminha com Jesus. Jesus é um homem maravilhoso. Então, eu tô falando isso para vocês, vou soltar o sonho também, viu, para vocês.
O sonho que eu vou soltar, meus amores, é de uma grande destruição. Chega a me dar logo uma angústia, mas eu tenho que soltar para vocês. Ó, e digo a vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se vocês confessar Jesus, não confessou Jesus, não tem parte com ele. Jesus disse o que para o discípulo? Jesus disse o quê? Se eu não lavar os pés, tu não tem parte comigo. Do mesmo jeito eu falo para vocês. Olha o que, é que Jesus está dizendo no outro versículo embaixo. Ó. Vocês sabem daquela passagem da ceia de Jesus, né? Que Jesus estava lavando os pés das pessoas. Todo mundo conhece essa passagem. Então, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Está na presença de Deus, está na presença de Jesus. Então, tu vai ser negado. Jesus vai dizer o quê? O que eu vou postar para ti agora. Olha o que é que Jesus vai dizer. Para depois você dizer assim, ela não explica as coisas direito. Se eu soubesse que era assim, eu tinha aceitado Jesus. Aí eu estou explicando, mas eu estou explicando bem direitinho. Ó, e então eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus foi muito bem claro, né? Nessa passagem. Aquele que não aceita Jesus, ele vai falar isso para vocês. Se vocês não aceitar ele, e corre antes da vinda dele. Corre antes de vocês chegarem perante a ele. Tá na terra, tem oportunidade. Tá na terra, tem chance. Saiu daqui, não tem mais não. Segue-se para o juízo. Bora continuando. E, meus amores, peraí, deixa eu procurar aqui. Deixa eu marcar, que eu gosto tudo marcado, que é melhor de eu pegar e eu ler para vocês. Olha o que é que Jesus fala aqui. Olha o que é que Jesus fala. É Lucas 11, o versículo 30. Portanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o filho será um sinal para essa geração. Jesus é o sinal para vocês, entendeu? Vou continuar mais um. Quem dera se vocês se arrependessem, ó. Assim como os Nivi se lev... assim como os homens de Nivi se levantaram no juízo com esta geração e a condenará, pois se converteu com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Quem dera se vocês se arrependessem com a pregação de Jesus. Aqui, ó. Jesus está pregando para vocês. Eu só estou falando o que ele falou para vocês. Eu estou repetindo as palavras dele. Quem dera se vocês se arrependessem e voltassem para ele, que há salvação. Antes do dia da vinda dele. Antes, aqui na terra tem a chance, tem a oportunidade. Saiu daqui, não existe mais, não. Mesmo porque tu só prega assim. Porque, meus amores, eu estou falando de um sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu não posso falar de outro jeito, de outra forma, não. Entendeu? As pessoas, elas estão pregando nas igrejas, elas não estão alertando as ovelhas que Jesus está voltando. Pensa que eu não percebo? Eu percebo, as pessoas não estão falando que Jesus está voltando. Por isso que eu estou alertando a vocês. Olha, já que vocês não estão tendo alerta dos pastores, presta atenção. A natureza está o tempo todo te alertando que Jesus está voltando. Olha o jornal. Olha os jornais, o que é que está passando nos jornais? Anunciando a vinda de Jesus. Vocês acordam. Então, se acorda para vocês não ser as 5 virgens que não são prudentes. Que são prudentes, né? As prudentes, as que vão subir com Jesus. As não prudentes, as prudentes e as que não são, né? Então, cuidado, vigia. Nosso noivo está voltando. Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador, ele está voltando. Então, vigia para nós subirmos com ele. Não ficamos nessa terra, essa terra vai ficar em pânico. Por quê? Porque vai embora o Espírito do meu Pai e Jesus Cristo, meu Salvador. Entendeu? Ele não vai nem colocar os pés dele nessa terra. Entendeu? Nem os pés ele não vai tocar nessa terra. Então, lá
Tu vai olhar pro céu, tu vai ver Jesus em cima das nuvens junto com os anjos. De lá mesmo ele some, tu não vai ver ele mais. Só vai ver no último dia, quando Jesus vir julgar o povo. Que vinha acabar, né, com tudo que tem, que para poder deixar fazer todo novo, nova todas as coisas. Quando ele aparecer em cima das nuvens com cavalo, igualmente está escrito nas Santas Escrituras. Tudo que está aqui vai se cumprir, tudo, não tira uma letra. Se vocês não acreditam nele, pois eu acredito em Jesus Cristo com a minha vida. Eu acredito em Jesus Cristo com a minha vida e também acredito no meu Pai também, com toda certeza. Aqui está o Pai, aqui está o Filho, está o povo, as ovelhas dele. Também tem aquelas que não são, mas estão tudo aqui. Tudo fala sobre nós, então, se sobre eles. E sobre o que há de acontecer, sobre as coisas que virão. Então, por que duvidar? Fui. Eu amo vocês. Jesus ama vocês.